trombetas, milhares de trombetas. É assim que eu quero saudar a você neste dia. Olá, meu amigo, seja bem-vindo para mais um estudo da Bíblia. Estamos iniciando um novo assunto, um novo guia de estudos que pelos próximos 3 meses vai dirigir o nosso estudo sobre o tópico, o assunto, o ensinamento bíblico, o grande conflito. Você é o nosso convidado. Esse tema é muito interessante, esse tema é muito envolvente. Você se sentirá atraído. Veja o título do estudo número 1. A guerra por trás de todas as guerras. Você sempre duvidou que estão escondendo algo de você. As grandes elites por trás dos bastidores estão se movimentando numa agenda global. Eu não acredito em teorias da conspiração, não. Mas a Bíblia nos diz que por trás dos bastidores existe uma guerra que é o motor que movimenta todos os demais conflitos neste mundo. O que é que vamos estudar este trimestre? Você que já nos conhece, deixe um comentário, compartilhe um vídeo, deixe o seu gostei. E se você não nos conhece, fique até o final que haverá algumas surpresas aqui pelo caminho. Eu lembro que existe a lição dos jovens, onde o meu irmão Timóteo está tratando do assunto do grande conflito também, e lendo no clube de leitura o livro A Lei Dominical Nacional. Ah, você não conhece esse livro? Você não sabia que nos Estados Unidos já houve um projeto de lei dominical? Ah, é mesmo? Pois é. Então você vai ver aqui no canal o clube de leitura A Lei Dominical Nacional, que é uma aula de direito, política, um pouco de filosofia, teoria geral do Estado. Eu espero que você aprecie. E como vamos estudar, essa perspectiva das forças do bem e do mal nos bastidores da história, eu aconselho você passar lá na editora Luz do Mundo e dar uma olhada nos livros para criança. Eu vou destacar esses dois, que é a história dos reformadores do século XVI e dos reformadores do século XVII e XVIII. A história dos reformadores para crianças e 12 homens nobres. Você não vai ficar perdido aí, durante o nosso estudo da história bíblica e da igreja cristã. A reforma protestante ela está envolvida ali nesse grande conflito entre o bem e o mal. Então, aproveite www.editoraluzdomundo.com.br. Vou deixar o link aqui abaixo. E mais um detalhe, essa expressão, o grande conflito. De onde que vem essa expressão? Hoje, se você ainda não sabia, você vai aprender que o grande conflito é algo que aparece na Bíblia. Talvez algum visitante desavisado vai pensar, ali não estão estudando mais a Bíblia, agora tem aqui um livro, O Grande Conflito, Então eles, em vez de estudar a Bíblia, eles vão estudar os livros de Ellen White. Veja só o que aparece em Daniel, capítulo 10, verso 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia o quê? Envolvia grande conflito, está aqui na Bíblia. Então, grande conflito não é algo que saiu da cabeça de pastor adventista, não é algo que saiu de livro de Ellen White. É um tema bíblico. Tiago, qual é o contexto aqui do capítulo 10? O povo de Deus estava no cativeiro aonde? Em Babilônia, e a Pérsia fez guerra contra a Babilônia. Olha só, a guerra, grande conflito, a guerra por trás de todas as guerras. E Ciro, o rei dos persas, derrotou Babilônia e o povo esperava agora pela profecia de Isaías, que um homem chamado Ciro iria libertar o povo de Israel. Mas passou o 1º ano, o 2º ano de Ciro, e aqui diz que no 3º ano de Ciro, o povo ainda não havia retornado para Jerusalém. Por quê? Porque nos bastidores, por detrás das cortinas, por detrás das guerras humanas, havia uma outra guerra, um conflito, um grande conflito entre o bem e o mal. Veja aqui o verso 13 do mesmo capítulo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Então veja só,
Batalha de anjo contra anjo, 21 dias, empurra para lá, empurra para cá e ninguém, né, consegue avançar muito bem. Mas quando aparece Miguel, Miguel obteve a vitória. Isso nos remete lá para Apocalipse capítulo 12, quando diz assim: houve batalha, houve peleja no céu, guerra nas estrelas. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Já já vamos ler esse texto na parte de domingo. Mas por agora, eu precisava explicar para você que o grande conflito é uma expressão bíblica. Escreva aí na sua Bíblia, faça anotações, grife isso aqui para você poder dar razão de sua fé. Tiago, então por que os adventistas possuem um livro muito famoso chamado O Grande Conflito? Deixa eu explicar uma outra coisinha. Nós acreditamos que Ellen White, né, ela se chamava Ellen Harmon, e Deus escolheu Ellen Harmon e lhe deu o dom de profecia, ou seja, ela é uma profetisa, um profeta moderno. Nós não vamos discutir aqui se é ou não é, se ela falou ou não falou. O que está em discussão aqui é o dom de profecia. Nós, adventistas, somos não cessacionistas, ou seja, acreditamos que os dons não cessaram após o período do Novo Testamento. Nós acreditamos que os dons, eles continuam. Então, quais são os dons? Temos aqueles que são escolhidos para apóstolos, os que são escolhidos para profetas, os que são escolhidos para mestres, os que são escolhidos para pastores, evangelistas, né, dons de discernimento. Existem vários dons. Nós acreditamos que eles ainda estão válidos nos dias de hoje. Agora, o profeta é alguém escolhido por Deus. E nós acreditamos que a jovem Ellen Harmon foi escolhida por Deus. Depois ela se casou e veio a ficar conhecida como Ellen Gold White. Ela pegou o nome do marido. E ela escreveu muitas obras. E o seu tema principal foi esse aqui, o grande conflito. Eu já vou explicar como, né, nós chegamos neste livro. Então, se você acredita que Ellen White recebeu o dom de profecia, e essa é a discussão, se os dons cessaram ou não cessaram. Se Ellen White recebeu ou se ela não recebeu o dom de profecia. Se ela recebeu o dom de profecia, então o que ela fala não é ela, não foi elucubração humana. O que ela fala foi o que o Espírito Santo colocou na cabeça dela. E os livros dela seriam tão inspirados como os livros de outros profetas. A inspiração é a mesma. Agora, se ela não recebeu o dom de profecia, então você pode pelo menos valorizar a obra como um livro teológico, né? Na igreja luterana, as pessoas apreciam os livros de Lutero. Temos lá Comentário aos Romanos. Na igreja presbiteriana, apreciam as obras de João Calvino, que é um teólogo de referência e que escreveu as Institutas. Lá no metodismo, há uma apreciação por John Wesley, no catolicismo por Tomás de Aquino. Então veja, né, cada grupo religioso possui teólogos de referência. Nós, adventistas, acreditamos que Ellen White não é teóloga, né? Muitos dizem assim, ela não pode escrever sobre a Bíblia, né? Ela não é teóloga. Olha, ela é mais que teóloga, nós acreditamos. Ela recebeu o dom de profecia, é superior ao teólogo, entendeu? Então, se o teólogo pode explicar a Bíblia, muito mais um profeta, não é? O profeta é superior. Então, se você deseja estudar esse assunto, eu não aceito que Ellen White recebeu o dom de profecia. Então leia isso aqui e examine se é uma boa obra de teologia ou se não é. Se você nunca leu, fala assim, não, eu vou ler isso aqui, eu vou ler, ver como é que é. Porque é o seguinte, existe muito teólogo que quer falar mal de Ellen White dizendo que ela não estudou teologia, né? Agora, o bom teólogo, ele é avaliado pelos livros que escreve. E tem muito teólogo doutor aí que nunca escreveu nada. E se escreveu, não foi nem publicado, não tem ampla circulação, e aí quer ficar falando mal de outra pessoa que tem uma produção literária reconhecida e que lá na década de 80 foi uma das autoras mais traduzidas no mundo. Então, O Grande Conflito é um livro que tem conteúdo. Ele não é divulgado aí por causa de um lobby adventista, não. É porque o livro é bom, ele tem conteúdo. Ellen White merecia ganhar o título de doutora, né, livre docente, pós-doutorado, simplesmente por ter escrito esse livro. Por quê? Esse livro fala do quê? Fala do que estamos comentando aqui em Daniel capítulo 10. Foi revelada uma palavra
que envolvia grande conflito. Ou seja, nos bastidores da história humana existem forças espirituais lutando pela mente dos seres humanos. Anjos bons de um lado, anjos maus de outro lado. E isso é uma linha, um fio condutor que perpassa toda a Bíblia. Nós temos a descendência da mulher e a descendência da serpente. Nós temos Caim e nós temos Abel. E essas duas linhagens, elas se enfrentam. E é por isso que nós vamos avançando na história bíblica e depois avançando pela história da igreja cristã e vemos a luta entre o bem e o mal. Então, a reforma protestante, de que fala aqui esses livros, não foi apenas um evento político, social, uma revolta econômica, nada disso. Acreditamos que nos bastidores da história havia um grande conflito entre o bem e o mal. E essa obra de Ellen White, ela simplesmente vai olhar a história bíblica e ela vai olhar a história, né, da igreja cristã com essas lentes, com essa cosmovisão. Há nos bastidores, há por detrás das cortinas, um grande conflito entre os anjos do bem e os anjos do mal. Esse é mais basicamente o resumo. Ao longo do trimestre nós vamos comentar. Então, se você não tem o livro, compre o livro e leia os capítulos que são sugeridos. Aqui, a parte de sábado está sugerindo para você ler os capítulos 29 e o capítulo 30. Capítulo 29, por que existe o sofrimento? O pior inimigo do homem e como vencê-lo. Agora, a outra pergunta é, Tiago, esse livro aqui foi escrito quando, né? Calma lá, vamos entender melhor essa pergunta. Esse livro aqui, ele foi impresso mais ou menos em 1914, 1915, ele tem mais de 100 anos, é o Grande Conflito. Só que essa não é a versão original do Grande Conflito, a primeira. Como que funciona? Existem basicamente 4 versões do Grande Conflito. Então, no início do seu ministério, Ellen White recebeu uma visão ali em 1948, 58, acho que 1958, né, em Lovett Grove. E ali ela começa a escrever sobre esse grande conflito entre o bem e o mal. E ela foi ampliando aquele livro que inicialmente tinha 200 páginas para uma coleção de 4 volumes. Inicialmente chamava Spiritual Gifts, dons espirituais. Depois essa história do grande conflito ela vai sendo ampliada para uma série que ficou conhecida Spirit of Prophecy, Espírito de Profecia. Olha que interessante. E depois ela vai expandir essa série na famosa série Conflito, que é uma série de 5 volumes. Agora, essa série de 5 volumes que você conhece, eu vou pedir o editor para colocar aqui na tela, é uma série bem do final da vida dela, né? Ela foi escrevendo esses livros um após o outro, depois de aperfeiçoar isso aqui ao longo dos anos. Então, em 1888, saiu uma versão de O Grande Conflito, que é o 5º volume da série Conflito. A série Conflito começa com Patriarcas e Profetas, que vai contar a queda, aliás, que vai contar a guerra no céu, a queda do homem, Abraão, né, Jacó, Isaac, José, Moisés, e termina ali com Davi. Depois vem a história de Davi e Salomão, os reis de Israel, que é Profetas e Reis. Depois vem O Desejado de Todas as Nações, que é a história de Jesus. Atos dos Apóstolos, que foi o último livro da série a ser publicado. Não, acho que Profetas e Reis foi o último, né? Atos dos Apóstolos. E, por fim, o último livro, O Grande Conflito. Então, O Desejado conta a história de Jesus, Atos dos Apóstolos, da morte de Jesus, do Pentecostes até o Apocalipse, e o Grande Conflito vai pegar da destruição de Jerusalém até a volta de Jesus. Então, a série Conflito, o que ela desenvolveu, na verdade, são 5 volumes. Ela vai desenvolver o tema do Grande Conflito nos 5 volumes. Isso, por si só, pode receber o prêmio, a chancela, o reconhecimento de uma obra teológica, esses 5 livros, né? Neste trimestre, nós vamos nos focar especialmente no 5º livro da série, que é o Grande Conflito. A primeira versão do Grande Conflito foi publicada em 1888. Vários anos depois, em 1911, foi publicada uma outra versão. Então você vai ver aí na nossa linha do tempo. Grande Conflito, primeira edição, 1888. Então, nos anos que se seguiram,
eles trabalharam melhor as referências bibliográficas. Algumas expressões, por cerca de 40 anos, procuraram trabalhar melhor esse período para deixá-lo mais exato. Algumas expressões que poderiam soar de forma ambígua, elas foram acertadas, né? Então o livro passou por um processo de edição, dirigido pela própria irmã White, e em 1911 saiu ali a edição Grande Conflito, que é esse texto aqui. Tanto a de 1888 como a de 1911, as duas possuem 42 capítulos, ok? Com o passar dos anos, o povo vai ficando aí um pouco acomodado, né? Às vezes não quer ler mais, e desenvolveram aí uma edição chamada O Grande Conflito, versão condensada, que é, vamos pensar aqui, uma versão enxuta do Grande Conflito de 1911. Esse de 1911 é o clássico, é o tradicional mesmo, viu? Esse foi uma revisão feita pela própria irmã White. Já o Grande Conflito condensado, ali foi obra posterior das pessoas que falaram assim, vamos dar uma ajudada aqui, quem não tem muito costume da leitura. Depois, com o passar do tempo, eles fizeram uma edição na linguagem de hoje, voltada para jovens e adolescentes, intitulada Love Under Fire. E essa edição Love Under Fire, ela foi traduzida e se tornou essa versão aqui, essa versão missionária de O Grande Conflito. Então lembre o seguinte, esse exemplar aqui não é o Grande Conflito condensado. Essa versão aqui, nos meus cálculos, tem assim 30% dessa versão aqui, ok? Ela é bem concisa, bem resumidinha mesmo. E agora você me pergunta, Tiago, qual versão eu compro para ler, para estudar? Primeiramente, você não precisa comprar nenhuma, porque aqui no aplicativo, no celular, você vai conseguir ali, né, eu acho que todas as versões gratuitas. Se você puder, você vai lá e compra aquele Grande Conflito, né, da capa dura, da capa vinho, que hoje é uma capa cinza, você compra aquele. Aquele é a minha recomendação. Se você, todavia, entretanto, quiser comprar a versão condensada, eu acho que está valendo também. Tiago, e essa versão aqui é resumida? Você pode ler, não tem erro nessa obra, não é isso. Só que é muita informação para pouco tempo. É igual se você me falar assim, Tiago, me explique aqui o livro do Apocalipse, né? Não faz um sermão aí do Apocalipse na minha igreja, você vai ter 30 minutos. Irmão, vai ficar uma salada e ninguém vai entender nada. Em 30 minutos eu não explico nem as 7 igrejas, né? Talvez eu possa explicar as 7 igrejas de uma maneira muito superficial. Então é isso que acontece. Você começa lendo e o assunto já vai mudando muito rapidamente e você pode perder o fio da meada ou, né, talvez não fique tão atraente. Está tudo aqui, mas como está muito resumido, às vezes você pode ler e vai passar por cima de expressões, de temas, de assuntos importantes, né? Para aqueles curiosos, deixa eu explicar uma coisa. O livro Grande Conflito, ele é cheio de passagens bíblicas. Esse aqui eu não posso pegar como exemplo, mas está aqui, ó. Êxodo 32, Isaías 43, Apocalipse 3, Mateus 10, Salmos 51, Miqueias 4, Zacarias 3, tudo em uma página. Então o Grande Conflito não é um negócio que Ellen White imaginou. Ela está fazendo uma exposição bíblica. Então, isso aqui é um guia de estudo da Bíblia. Qual versão você orienta, Tiago? A de 1911 ou a edição condensada? Essa aqui, se você puder, deixa aí para as crianças e para os adolescentes. Meus filhos acho que já leram essa aqui umas 2 vezes e eu li no culto a versão completa com eles, né, faltando os últimos capítulos. Vamos começar a nossa lição, então? Eu fiz essa digressão aqui, irmãos, porque eu começo a lição, aí você vai ver a lição, e vai falar assim, isso aqui todo mundo já fala, não tem nada de novo nesse vídeo. Então eu quis explicar aqui que o Grande Conflito tem uma origem bíblica, isso não saiu da cabeça de Ellen White. No livro Grande Conflito ela vai expor os temas bíblicos por esse prisma do conflito nos bastidores entre o bem e o mal. E eu sugiro a você adquirir a versão do Grande Conflito 1911, que é o completo, revisado pela própria irmã White, ou a versão condensada. São essas 2 versões que eu recomendo. Vamos aqui, parte de sábado. Se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso é o que chamamos de problema do mal, a teodiceia. Como que Deus vai reafirmar
vai reivindicar a posse da justiça, do amor, da pureza? Se existe tanta maldade, se os nenenzinhos inocentes, se as criancinhas morrem, se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus pode tudo, por que Ele não acaba com todo o mal e vem aqui nos buscar agora? Entendeu como é importante? Em o estudo do grande conflito, você vai entender a verdadeira história do universo. A verdadeira história do universo não é lá os Cavaleiros Jedi, Obi-Wan, Anakin Skywalker, né? Guerra nas Estrelas, não tem nada a ver com isso. A verdadeira história do universo não é lá a trilogia de Senhor dos Anéis, ou quem sabe a série de Harry Potter. Tudo isso é mentira e enganação. Isso apenas faz com que você rebaixe a Bíblia para o mesmo nível dessas produções. A verdadeira história do universo é um conflito, uma guerra entre os anjos que começa no céu. Então, neste trimestre, nós queremos apresentar a você a origem de todas as coisas. Nós vamos apresentar de onde viemos e para onde vamos. Então, na parte de domingo, guerra no céu. Leia Apocalipse 12, 7 a 9. O que essa passagem revela sobre a liberdade existente no céu e a origem do mal? Quando Lúcifer se rebelou, de que maneira Deus poderia ter reagido? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Veja, cada líder, Miguel e o dragão, possuem anjos, anjos bons e anjos maus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O que essa passagem revela sobre a liberdade existente no céu e a origem do mal? Primeiro, a liberdade existente no céu. Deus, ele concede liberdade de expressão. Ele permitiu que Lúcifer questionasse por que no céu as coisas são do jeito que são. Havia liberdade. E a liberdade é a garantia do amor. Quem ama precisa dar a oportunidade do objeto amado ir embora ou deixar de amar você. Deus permitiu que Lúcifer questionasse a ordem posta. E Lúcifer, ele era perfeito, como vamos ver adiante, ele não era impecável. Veja, não existe impecabilidade, porque no paraíso, tanto no paraíso de Deus como no jardim do Éden, seres perfeitos escolheram se rebelar contra Deus, escolheram pecar. Então, impecabilidade não existe e não está de nenhuma forma atrelada ao conceito de perfeição. Quando Lúcifer se rebelou, de que maneira Deus poderia ter reagido? Deus poderia ter reagido de duas maneiras: destruindo Lúcifer sumariamente ou permitindo que Lúcifer defendesse o seu ponto de vista. De que maneira você lida com os seus filhos quando eles pedem algo que você não concorda, quando eles escolhem algo que você acha que não é o melhor? Você pode falar assim: cala a boca, menino! Quem manda aqui sou eu, é o seu pai. Né? Você pode responder assim. Ou você pode falar: filho, o que você me pede não está certo. O que você está pensando? Não, pai, mas veja só, e se a gente for? É trabalhoso, irmãos. Quem é pai sabe. E eles falam, eles têm 1001 argumentos. Criança nasce tudo advogado, né? Depois aprende outras profissões e esquece como argumentar. Mas criança é tudo advogado. Aquilo ali sabe de 1001 maneiras. Mas pai, por quê? Porque sim, veja só. Dá trabalho, mas a gente precisa ouvir e convencê-los. A lição diz que apenas o amor desperta o amor. A força desperta o medo. A força não conquista o coração, apenas o corpo. A mente, o coração, precisa ser atraído, e a única maneira de atrair é pelo amor. E foi essa maneira que Deus escolheu. Permitir que Lúcifer demonstrasse os princípios do seu governo, a sua proposta, e que o mundo inteiro julgasse quem estava certo, ou Deus ou o diabo. Se Deus destruísse Lúcifer, haveria para sempre no céu uma dúvida. Será que o que Lúcifer falou não era verdade? Eu que não vou questionar. Deus costuma queimar quem discorda. Não existe liberdade de expressão. Não podemos questionar. Será?
a dúvida permaneceria para sempre. E a dúvida levanta o medo, mas no perfeito amor não existe medo. Compare Ezequiel 28 com Isaías 14. O que passou na mente desse ser angélico? Eu preciso explicar aqui para vocês que a ideia de uma rebelião no céu, ela não sai da cabeça de pastor adventista ou de Ellen White. É um tema bíblico. Como vamos decorar essa passagem? Isaías 14, o dobro da 28, que é Ezequiel. Vamos ler o texto de Ezequiel primeiro. Ezequiel 28 está falando sobre o governador de Tiro, que era orientado por Satanás. Assim como o príncipe da Pérsia estava ali pressionando o rei da Pérsia, assim Satanás está pressionando todos os governadores deste mundo. Alguns cedem à orientação de Satanás, outros resistem. O rei de Tiro era um que cedeu à peleja que estava ocorrendo nos bastidores. Então, ele, de certa forma, quando você olha assim, é o rei de Tiro. Quando você coloca uma luneta, aqui é o princípio de Satanás. Na verdade, nós quando colocamos a luneta, vemos que o texto está falando de Lúcifer. Olha lá o verso 13. Estavas no Éden. Quem estava no Éden? O rei de Tiro? Não, obviamente, é aquele que está por detrás do rei de Tiro, aquele que está nos bastidores. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O verso 12 diz que ele era o sinete de perfeição e formosura. Verso 14 chama esse ser de querubim da guarda, ungido, habitava no Monte Santo de Deus. Que na lição passada aprendemos que esse Monte Santo é Sião, lá na cidade celestial. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Por que, Tiago? Porque ele ficou orgulhoso, envaidecido e se rebelou. Não existe uma explicação. Se eu disser a explicação é essa, eu acabei de arranjar uma justificativa para o pecado. E não há justificativa para um ser tão honrado que habitava próximo a Deus. Ele estendia as suas asas e cobria a luz que procedia do trono de Deus. E esse ser, então, ele se rebela. E diz aqui no verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Mas por quê? Não existe uma justificativa, é injustificável. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis que te pus, para que te contemplem. E o rei de Tiro é um rei que um dia vai contemplar quem é a força que o estava influenciando. O outro texto é Isaías, capítulo 14, que é a metade de Ezequiel 28. Capítulo 14, porque, aliás, aqui vai falar sobre o rei da Babilônia, que olha só o grande conflito que lemos lá em Ezequiel. Ele está por trás do rei da Pérsia, tanto que Satanás, naquele verso 13, lá Daniel 10, 13, ele é chamado de príncipe da Pérsia. Vimos que ele estava por trás do rei de Tiro, e aqui ele está por trás do rei da Babilônia. Quando lemos, parece que fala da Babilônia. Quando olhamos a luneta, fala de um ser angelical. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Em latim, essa expressão é Lúcifer, estrela da manhã. Então, o diabo é conhecido por Lúcifer por causa da palavra latina, que quer dizer estrela da manhã. Então, se você pegar a Bíblia em latim e ler Isaías 14, 12, vai lá estar o nome dele, Lúcifer. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No santo monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele não desejou ter o mesmo caráter de bondade, amor e humildade de Deus. Ele quis apenas os poderes de Deus, mas sem o caráter de Deus. Ele quis ser igual a Deus em poder e não em caráter. E por isso ele foi lançado do céu. Então, você vai imaginar um universo gigantesco com bilhões e bilhões de anos-luz. Um Deus que, quem sabe, dia a dia ia criando novos mundos, novos planetas, novos seres. E ele ia povoando o seu querido universo. E um belo dia, um dos seus principais anjos,
o querubim da guarda, o chefe dos anjos, né, o líder ali, ele começa a questionar o caráter de Deus. Ele chega para um anjo e fala assim: você já ouviu alguém discordar de Deus? Não, nunca vi. Então nós não somos livres. Porque se fôssemos livres, poderíamos fazer tudo, mas a lei de Deus nos proíbe. E o outro anjo falou: lei? Mas eu nunca ouvi falar de lei de Deus. Existe uma lei. Você acha que você pode chegar lá e sentar no trono de Deus? Ele vai falar: não, aqui o trono é meu, você não pode sentar aí. E o anjo fala assim: mas eu nunca tinha pensado nisso. Rapaz, é melhor você pensar. E aí ele saía, conversava com outro. E começou a semear a discórdia, a rebelião. E depois que ele plantou a semente em todos, ele vem para Deus e fala: Senhor, olha o que está acontecendo, os anjos estão se rebelando. Mas era ele que havia indisposto todos os seres celestiais contra o governo amoroso de Deus. E ele começa a questionar que Deus não permite a liberdade. E quando Deus chamou então todos os seus anjos para uma conferência, Lúcifer decidiu que ele jamais se ajoelharia diante de Deus. Ele é o primeiro que começa a ficar em pé diante de Deus. Todos os anjos se ajoelham. E ele, naquele ato tão significativo, eu fico em pé, eu não me ajoelho, nunca mais me ajoelharei na tua presença. Então, a Bíblia disse que houve guerra no céu. Veja como a coisa é interessante, é como uma grande trama política, como um grande inimigo aqui que está enganando, que está traindo o seu melhor amigo. A propósito, a maioria dos filmes e tramas de Hollywood são importadas da onde? Da Bíblia. Porque essa é a história por trás de todas as histórias, essa é a principal história. O amor de Deus, a sua justiça diante do universo e o amor de Deus para com aqueles que falharam. Lúcifer, ao causar aquela desordem, ele parte para a guerra, houve guerra no céu. E aí já pulamos para a parte de segunda-feira. Muitos vão pensar aqui: Tiago, essa guerra, ela foi uma guerra física ou ela foi apenas uma guerra de ideias? Uma guerra filosófica, onde dois cavalheiros se assentam para discutir ali alguns princípios de teologia, de filosofia? O que você acha? As pessoas falam: não, aqui a palavra no grego que aparece em Apocalipse 12, houve peleja no céu. E peleja no grego é pólemos. Pólemos, alguns pronunciam polemos, mas é pólemos. E pólemos vai nos lembrar de polêmica. Então, alguns querem falar assim: não, na verdade houve uma polêmica ali, um assunto quente, né? Mas aí um dia Deus chegou para Lúcifer e falou assim: Lúcifer, é o seguinte, meu amigo, eu estou vindo aqui com bastante educação, né? Você teria como não ficar aqui no céu? E aí Lúcifer foi bastante compreensivo. Lúcifer falou: está certo, eu vou ser aqui um cavalheiro, um fair play, eu vou dar o meu lugar aqui, né, para os outros anjos. Você acha que foi assim, né? Vamos utilizar o testemunho da Bíblia. Ali em Mateus 24, verso 6, a palavra pólemos, ela também é usada. Então, olha o que aparece aqui. E certamente ouvireis falar de guerras, pólemos e rumores de pólemos, guerras e rumores de guerras. Essa guerra aqui é física e literal, né? Não é polêmica. Ah, Tiago, mas está lá em Apocalipse. Vamos ver em Apocalipse capítulo 9, verso 9. Tinham couraças, como couraças de ferro, o barulho de suas asas, que suas asas faziam, era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm para a peleja, para a guerra. Então, você não precisa nem do grego. É só você pegar aqui Apocalipse 9:9, peleja, e você compara lá com Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Agora Apocalipse 19, verso 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem, aqui a mesma palavra também, contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então não foi só uma polêmica, a própria palavra na Bíblia aponta para uma guerra física e literal. E o fato de que na descrição de Apocalipse 12, e foi expulso, uma pessoa para ser expulso é na força. Satanás não se retirou como um cavalheiro, ele foi expulso.
né? Houve guerra no céu e Deus falou: sai, não mais aqui. Isso envolve a força física. Ninguém é expulso na camaradagem. Ninguém é expulso por escolha própria. Ah, eu vou me expulsar. Não, ele foi expulso. E a lição pontua isso daqui. Ah, mas eu não concordo isso aqui. Vamos ver um outro texto aqui no Espírito de Profecia. Esse texto ele aparece em História da Redenção, página 17. Rebelar-se contra o governo de Deus foi o maior crime. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com o mais categorizado anjo à sua frente. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus por causa da ambição de exaltar-se a si mesmo e por não desejar submeter-se à autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial. Então veja só que existe uma guerra de ideias que acabou levando a uma guerra literal e física. As duas coisas existiram. Toda a hoste celestial foi convocada para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás ousadamente fez saber sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso, instando que devia ser igual a Deus, e introduzido a conferenciar com o Pai e entender seus propósitos. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celestial, mesmo Satanás, que lhe rendessem implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Então Satanás, exultantemente, apontou a seus simpatizantes, que compreendiam quase a metade de todos os anjos, e exclamou: estes estão comigo. Expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu? Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força. Força contra força. História da Redenção. Um livro incrível também, bem mais resumido que a série Conflito. Ou mesmo você pode ler a verdade sobre os anjos. Esse tema é muito interessante. Só de você virar a chave, quem sabe aqui novos adventistas que se batizaram, deixa aqui o seu comentário. Tiago, eu sou novo na fé e não conhecia isso. De que houve um conflito entre os anjos e Satanás foi expulso do céu. E para onde ele veio? É o que nós vamos descobrir agora. Lúcifer engana, Cristo prevalece. Segunda-feira. Apocalipse 12:4 revela a habilidade de Satanás para enganar. Quantos dos anjos caíram em suas mentiras? Apocalipse 12:4 diz assim: a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E fala do dragão. O dragão nós já sabemos quem é a antiga serpente. A propósito, o dragão aqui no Ocidente, ele é sempre representado como um dinossauro, né? O Godzilla. Mas lá no Oriente, o dragão, ele parece uma cobra, né? É aquele dragão dos animes, dos desenhos japoneses. Ele é muito, muito, muito comprido, tem umas perninhas. Esse dragão, ele também tem asas. Então, na verdade, o dragão da China, o dragão do Japão, ele parece uma cobra com asas e com pernas. Perfeitamente se adequa à linguagem bíblica, onde a serpente, depois de enganar o primeiro casal, deveria rastejar. Se deveria rastejar a partir de então, é porque antes ou andava ou voava, assim como o dragão chinês. Então, aqui é dito que o dragão, que é uma referência a Satanás, com a sua cauda ele arrasta as estrelas do céu. O que é cauda em profecia? Você vai abrir a Bíblia em Isaías capítulo 9, verso 15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta, que ensina a mentira, é a cauda. Então a cauda é o falso profeta, é aquele que ensina mentira, é aquele que engana. Então o diabo não tem cauda, ele não tem rabo. O diabo não é um dragão literal. Ele assume essa perspectiva do dragão porque a serpente do Éden se parece com a figura do dragão
chinês, o dragão japonês. Né? Por isso que é dito o dragão, a antiga serpente. Né? Por isso que ele assume esse disfarce, esse símbolo. Agora, é só um símbolo. O símbolo remete à identidade original do diabo. Um anjo, um ser majestoso, um querubim da guarda, criado por Deus. Deus não criou um diabo com pé de cabra e chifre de bode. Deus criou um ser majestoso, Lúcifer. Ele decidiu se rebelar e ele assume esses disfarces de monstro. Agora ele não é um monstro, ele é um ser encantador. O ser mais poderoso aqui desta terra. Quem sabe o ser mais poderoso do universo, depois da divindade. É a criatura mais forte e a criatura mais inteligente. Ele está nesse planeta. E se no céu ele foi capaz de enganar, né, com a sua cauda, que não é cauda, diabo não tem rabo, né, foi com a sua astúcia, com a sua erística, com os seus sofismas, ele pôde enganar a terça parte dos anjos do céu, porque ele não vai fazer com os humanos fracos que estão ali vendo tantas obras de lavagem cerebral que ele inspirou, que são os filmes ali do Harry Potter, né? Os joguinhos, tudo quanto é joguinho tem dragão. Abra aí o seu celular e nem faça isso se você tem vício em jogo como eu. Eu não posso nem olhar para aquilo, mas tudo tem um dragão, uma fada, uma feiticeira, né? Então, os filmes, eles todos vão querer trabalhar aí com uma cosmovisão, só que essa aqui é a verdadeira cosmovisão. Agora, o que é estrela? Estrela significa anjo. Onde nós vemos isso? Apocalipse capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, as 7 estrelas são os anjos. Então você vê ali que estrelas são anjos. Então, com o seu engano, ele arrastou a terça parte dos anjos do céu. Já comentamos que essa guerra inclui algum tipo de elemento físico, apesar de ter começado como uma guerra de ideias. 4. Leia Gênesis, Êxodo, Josué, Reis e Apocalipse. Que princípio fundamental do grande conflito encontramos nesses versos? Ali em Gênesis nós vemos 2 árvores. E você vai escolher a árvore da vida ou a árvore da ciência do bem e do mal. Em Êxodo, nós vemos o povo escolhendo ficar de um lado de Moisés e ficar de outro. Quem ficou de um lado, que não havia adorado o bezerro de ouro, adoravam a Jeová, e os que ficaram de outro lado, adoravam o bezerro de ouro. Em Josué, ele fala assim, ó, escolhei hoje a quem sirvais, o Deus que vos livrou do Egito, ou o Deus dos egípcios, o Deus que vos introduziu nesta terra, ou os deuses dos cananeus. Vocês escolhem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje temos que fazer a mesma coisa, irmãos. Que a situação está negra, né? Não pela força, não pela violência. O governo de Deus não tem força. O governo de Deus é um governo de amor. A força só desperta o medo. Nós somos responsáveis pelo nosso círculo. O meu círculo é a minha família. Então, se existem erros por aí, se existe alguém fazendo uma coisa errada, se existe alguém trazendo escândalo, o que devemos fazer? Olha, eu e a minha casa vamos fazer o certo. Os outros, que Deus julgue. Eu não vou tomar, né, a força, eu não vou tomar para mim o dever de punir, eu vou ser o justiceiro agora. Deus reina e Deus vai trazer a justiça e o juízo. 1 Reis, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu, se é Baal, serviu. E por fim, Apocalipse, quem quiser, venha. Deus dá a capacidade para o ser humano de escolher. Por que, Tiago, Deus permitiu que Adão e Eva fossem tentados por Lúcifer? Porque o amor envolve a permissão daquele a quem você ama de te trair. Existia um rapaz lá em São Paulo que amava tanto a mulher, prendeu ela 17 anos em casa, que ele amava tanto ela e não queria que ela algum dia fosse embora, tinha ciúmes. Você já viu essas histórias? Isso não é amor, isso é o cúmulo do egoísmo. Acabar com a liberdade alheia. Se você ama, dê liberdade a outra pessoa para, se quiser, amar a você também, ou para ir embora. E Deus concede essa liberdade. Você escolhe. O planeta Terra se envolve, terça-feira. Leia Gênesis 3, Romanos 3 e Romanos 5:12. O que esses textos têm em comum? Ali em Gênesis 3 nós vemos a queda do homem, e em Romanos 3:23 é dito que todos pecaram. E agora Romanos 5 vai dar a conclusão. O que é que passou para o homem quando Adão pecou
e ele teve filhos. O que é que Adão transmitiu para Caim e para Abel? Está lá em Romanos 5,12. Se você, fica o teste aqui, se você for bíblico, adventista, bíblico aí, que se pauta pela escritura, você vai responder uma coisa. Se você já foi influenciado pelo vinho de Babilônia, e todos nós em alguma medida já fomos, né? Não estou criticando de nada você, mas eu estou aqui fazendo um teste. Estou sugerindo que você faça um teste do seu conhecimento bíblico. Houve a queda lá em Gênesis 3, e a Bíblia diz que todos pecaram. Então, o que foi que Adão passou para a sua próxima geração, para a sua posteridade? Se você for adventista bíblico, você vai responder o que está na Bíblia, não é? Agora, se você for influenciado por Agostinho e pela teologia reformada, pela teologia evangélica, aí você vai responder algo que não está na Bíblia. Você vai responder que Adão passou o pecado. Né? Muita gente respondeu assim. Tem problema não, conquanto que de agora para frente você aprenda o que está na Bíblia. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também o que passou? A morte passou a todos os homens, né? Porque todos pecaram. Então, por que a morte passou para todos os homens? Porque todos pecaram. Tiago, o que é essa morte aqui que passa? É a nossa natureza mortal, é a mortalidade. O que Adão passa para os seus filhos é o seu DNA, é as suas tendências hereditárias, é a grande lei da hereditariedade que é passado de pai para filho. Não existe esse negócio de transmissão de pecado, né? Isso aí é vinho de Babilônia. Por quê? Porque a Bíblia fala lá em Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. O pai não passará o pecado para o filho, e o filho não transmite o pecado para o pai. Então, cuidado na sua abordagem. Né? Agostinho propôs ali que o pai ele passa o pecado para o filho. Por isso que cada criança que nasce, ela está recebendo o pecado de quem? De Adão. Cada criança seria culpada de ter comido do fruto da árvore proibida. Mas não acreditamos, isso não é verdade. O que Adão nos passou foi a sua natureza fraca, inclinada para o mal, que de certa forma não consegue fazer o bem que gostaria. Essa natureza, ela está perdida. Ela precisa de ser regenerada pela graça de Cristo para obedecer à lei de Deus. Ali em Romanos 7 diz que eu com a minha mente consigo ver o bem e o mal, mas o meu corpo, esse corpo caído, essa natureza caída, que é isso que Adão nos passou, essa natureza não corresponde ao que a nossa mente deseja. Então descreva os principais resultados do pecado que afligem toda a humanidade. Nós recebemos um DNA, uma genética defeituosa, e nós recebemos também influências, tendências. Pode ser uma tendência para o alcoolismo, né? Uma tendência para o tabaco, uma tendência para o nervosismo, várias tendências. Agora, o mundo também está degenerado. Então Deus criou um planeta perfeito, mas o homem se meteu em muitas estultícias. Deus não criou o mal. Deus não criou o pecado. Por que então o conflito se moveu para a terra? Eu tenho outro texto para ler com você. Ele se encontra lá em História da Redenção, página 27. Seus seguidores foram procurá-lo, seguidores de Satanás. E ele, erguendo-se e assumindo um ar de desafio, informou-os de seus planos para arrebatar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Se pudesse de alguma maneira induzi-los à desobediência, Deus faria alguma provisão pela qual pudessem ser perdoados. E então, ele e todos os anjos caídos obteriam um provável meio de partilhar com eles a misericórdia de Deus. Se isto falhasse, podiam unir-se com Adão e Eva, pois se estes viessem a transgredir a lei divina, ficariam sujeitos à ira de Deus, como eles próprios estavam. Sua transgressão os colocaria também num estado de rebelião, e eles podiam unir-se a Adão e Eva, tomar posse do Éden e conservá-lo como seu lar. E se pudessem ter acesso à árvore da vida no meio do jardim, sua força seria, pensavam, igual à dos santos anjos, e nem mesmo o próprio Deus poderia expulsá-los. Que texto interessante, que o próprio Jesus, por meio de Ellen White,
revela aos cristãos dos últimos dias um vislumbre maior do que estava nos bastidores da guerra no céu. Quando Deus expulsa o diabo e ele arrastou a terça parte dos anjos do céu. Aqueles seguidores falam: e aí? Você nos expulsou do céu? Você nos levou a um conflito? E aí vamos para onde? E aí Lúcifer fala com ar de desafio: vocês acham que me pegaram de surpresa, né? Está vendo ali aquele planeta? Adão e Eva, não é assim? Adão e Eva ali, aquelas crianças. Será mais fácil do que tomar doce de criança. Nós vamos enganá-los. Vamos fazê-los pecar. E se eles pecarem, e Deus desejar perdoá-los, nós vamos dizer para Deus: por favor, perdoe a nós também. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você perdoar, precisa perdoar B. Mas se Deus não perdoar Adão e Eva, e se Deus destruir aquele casal, nós vamos dizer: tá vendo? Nós tínhamos razão. Deus, ele não concede liberdade. Nós sabíamos, esse aí é o Deus tirano. Ele queima quem não obedece. E nós vamos colocar, então, Deus em uma encruzilhada, em uma situação muito difícil. Vamos pressioná-lo contra a parede. Se ele perdoar Adão e Eva, ele tem de nos perdoar. Se ele destruir Adão e Eva, nós vamos dizer: ele é um falso Deus. E vamos ganhar a simpatia de todo o universo. E o que Deus fez? Nem A, nem B. Então, resumindo aqui, Adão e Eva caíram e no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus não os destruiu naquele dia, mas Deus houve com misericórdia e compaixão. Lúcifer pensou: é agora que nós vamos entrar no jardim e tomar posse da árvore da vida. Vamos ter um lugar aqui no nosso planetinha, no universo de Deus, e Deus não vai poder nos destruir, porque nós tomamos esse planeta aqui de Adão e Eva e vamos poder viver eternamente. Porque vamos pensar, Lúcifer e seus anjos não são eternos. O único que possui imortalidade é Deus. Então, Lúcifer pensou: até quando vai esse conflito? Não sei. Um dia eu posso morrer. Mas se eu conseguir ter acesso à árvore da vida, eu viverei eternamente. Eternamente em pecado. Vou escravizar esses bobinhos aqui, esses seres humanos. Vou escravizar eles aqui, vou ficar aqui. Então, foi isso o que aconteceu. Mas Deus colocou um querubim com uma espada flamejante para guardar o Jardim do Éden. Quem sabe para guardar o Jardim do Éden não só de Adão e Eva, mas também de Lúcifer, ok? Para que ele também e os seus anjos não se apoderassem da árvore da vida e vivessem eternamente. Então lembrem que o pecado, após Adão e Eva terem cometido aquele pecado, a sua natureza ficou degradada e eles transmitiram a natureza caída para todo mundo. Tiago, de onde veio essa ideia de transmissão do pecado? Agostinho leu mal um texto latino de Romanos 5 e ele foi influenciado por Ambrosiaster, né? Por um texto ali de Romanos de Ambrosiaster, e ele pensou que o que se transmitia era o pecado. Não, o pecado ele entra no mundo, mas o que é transmitido é a natureza caída, fraca, inclinada para o mal. Agostinho não sabia nem olhar muito bem o grego, poderia ter evitado esse erro, mas ele acabou cometendo. E não vamos falar que o pecado se transmite, é a natureza de Adão que é transmitida. Quarta-feira, o amor encontra um caminho. Quando Adão e Eva pecaram, Deus lhes disse que deveriam deixar dali, né, o jardim. E algumas pessoas pensam: mas esse Deus, que maldade que ele fez. Não, ele só não deixou eles comer do fruto da árvore da vida. Mas eles moravam no planeta Terra, que até hoje é bonito. Imagine naquela época. Deus poderia ter falado: olha, vocês pecaram, o planeta é meu, devolve. Mas nós vamos para onde, Deus? Problema de vocês. Vai arranjar, o dia que você quiser comer o que você quer, arranja um planeta para você plantar suas árvores, um ar para você respirar e uma água para você beber. Isso aqui é meu. Deus não privou Adão e Eva disso. É Satanás que quer fazer parecer que Deus fez algo horrível, tirou ele ali do Éden. Não, mas ele continuou morando num lugar bonito. Até hoje, o planeta Terra é bonito. Até hoje você quer ter um sítio, uma chácara bonita, com um laguinho, com uns pedalinhos para você andar com os netinhos, né? Uma lareira, é uma cama gostosa, é um fogão, a cozinha dos sonhos. Até hoje você respira o ar ao qual você não tinha direito, porque Adão não mais tinha direito de respirar o ar nem beber água. Mas Deus é amor. Deus falou: Adão e Eva,
podem ficar aqui no planeta. Eu não vou destruir vocês. Mas no jardim não. Tá bom? No jardim mais não. Mas no planeta, podem ficar. E eu vou cuidar de vocês. Existe um plano para escapar. Leia Hebreus 2, Gálatas 3, Coríntios. O que esses versos nos dizem sobre a imensidão do sacrifício de Cristo na cruz? Olha só o texto de Hebreus, que é um texto impressionante. Hebreus capítulo 2, verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Ele falou assim para a mulher: a tua semente, né, os teus descendentes, aliás, ele falou para a serpente, haverá guerra entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Mas um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Eu não posso destruir a serpente agora, Adão e Eva. Até posso mandar um raio e queimar tudo e destruir tudo. Mas ficaria uma dúvida na mente do universo. Eu vou deixar a serpente viver. Mas é a humanidade que tem que destruir a serpente. O planeta é meu e eu os confiei a vocês. Só que vocês entregaram o planeta na mão da serpente. Eu não posso agora intervir. Vocês terão de buscar o planeta de volta. Mas nós, Senhor... E aí Deus fala assim: um ser humano, descendente da mulher, vai conseguir fazer isso. Um herdeiro de Adão. Um que se submeteu à grande lei da hereditariedade. Ele vai nascer aqui no planeta. E ele terá a legitimidade para retomar o reino que foi usurpado por Satanás. Para retomar o reino e devolvê-lo aos filhos de Adão, aos santos do Altíssimo. Capte essa ideia. Se for preciso, volte. Porque essa ideia é muito importante. É por isso que Jesus vem como um ser humano. Ele não podia vir como um anjo, como outra coisa. Ele vem como um ser humano porque foi o ser humano que concedeu ali, que foi vencido por Satanás e abriu mão do domínio deste mundo para Satanás. Né? Agora, é por isso que em Hebreus diz assim, verso 10, 2:10, porque convinha, olha o verso 14, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão toda a vida. Então, Lúcifer falava, a sua lei, né, que o Senhor preza muito, essa lei não pode ser obedecida. Adão não conseguiu obedecer. E se essa lei não pode ser obedecida, o problema está com quem fez a lei. É assim que ele quis colocar Deus contra a parede. E por isso Jesus precisava vir. Por isso, olha, convinha que ele tivesse o quê? Participação comum da carne e do sangue de Adão. Para quê? Para ele conseguir destruir Satanás. Destruir o quê? Destruir o argumento de que a lei de Deus, o argumento de Satanás, não podia ser obedecida. Jesus vive como homem e fala, a lei pode ser obedecida. E a partir de agora eu perdoo todo mundo que desobedeceu. E aqueles que passarem no teste. Eu pus um teste para Adão, vou fazer assim, perdoo todo mundo, volta todo mundo, vai fazer o teste de novo. Quem passar no teste volta. Mas você e os seus anjos, não. É assim que ele consegue não ser obrigado a perdoar Satanás e os seus anjos, porque eles pecaram conhecendo o caráter amoroso, longânimo e compassivo de Deus, lá no paraíso de Deus. Adão e Eva foram enganados. É por isso que para esses, para os filhos de Adão e Eva, tem perdão. Mas para o diabo e seus anjos não. Verso 16. Pois evidentemente ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Para nós, ele diz assim, eu sou filho de Adão, como vocês. Sou judeu, sou um ser humano. Eu consegui. Você vai conseguir. Eu vou te ajudar. Segure a minha mão. E para Deus, ele fala assim, eu também sou ser humano. E sabe, Senhor, não foi fácil, é difícil. Seja misericordioso com os filhos de Adão, com os meus irmãos, porque eu quero trazer todos para o lar. Então, ao mesmo tempo em que ele intercede
ele nos anima, né, a sermos firmes, ele intercede por nós perante o Pai. Gálatas 3,13. Ele foi colocado na estaca para que a bênção chegasse até nós, ele foi amaldiçoado. Lá em Gálatas, eu acho que o tempo já está avançando, mas eu gostaria de fazer esse raciocínio aqui com vocês. Lá em Gálatas capítulo 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Mas Cristo merecia receber o quê? A vida, verso 12. Aquele que observar a lei, por ela viverá. Cristo observou, mas recebe a morte. E nós que deveríamos receber a maldição, recebemos a vida. Mas por que nós podemos receber a vida? Porque Cristo recebe a nossa maldição. E agora, em 2 Coríntios 5, 21, diz que ele que era puro, ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos outra vez sermos puros como ele. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Como Cristo respondeu às acusações de Satanás na cruz? Satanás não queria que Jesus morresse. Ele ia ser acusado de assassinato. Ele só queria que Jesus pecasse. Por isso ele leva Cristo ao extremo do extremo do extremo do extremo. E aí de repente Jesus morre. E ali todo o universo percebeu que Satanás é um assassino. Muitos anjos estavam em dúvida lá no céu. Deixa eu ver como é que vai se desenrolar isso. E quando eles veem que Jesus, filho de Adão, não pecou, e que Satanás incentivou toda aquela maldade, o caráter de Satanás fica estampado perante todo o universo. Você assassinou o seu melhor amigo no céu. Você começou essa guerra contra o Filho no céu. Você levou essa guerra para o planeta Terra. Agora o Filho, ele vem de forma humilde, como um filho de Adão. Ele abriu mão do cetro do trono. Ele sofreu até suar sangue. O que você faz com ele? Você incita as pessoas a matá-lo. O caráter de Satanás é revelado. E é dessa maneira que Deus pode ser justo em cumprir a lei. O salário do pecado é a morte. E ao mesmo tempo, justificador daqueles que pela fé creem no sacrifício de Cristo. Apenas o adventismo tem a resposta. Porque o homem pode ser perdoado e porque Satanás não. Como Deus pode ser amor? Apenas o livre-arbítrio explica isso. Como Deus pode morrer por todos e salvar apenas o adventismo e a doutrina do santuário explicam isso. Por isso esse livro é tão importante. As demais igrejas não têm uma resposta para isso. Os que creem na predestinação, como os presbiterianos, vão dizer que Jesus só morreu por alguns, os eleitos. Outros que dizem que se Jesus morreu por todos, então todos vão ser salvos. E existem muita confusão. As pessoas precisam entender esse tema. Por que começou o conflito? O problema do pecado. Por que Jesus precisou vir morrer? Quando elas entendem isso, elas vão entender como Deus as ama. Que existe um escape. Como funciona o plano da salvação. Quinta-feira. Leia Hebreus 4, 16. Leia Hebreus 4, 15 e 16, Hebreus 7, 25. Como esses versos nos dão segurança em um mundo de tentação, sofrimento, doença e morte? Em Hebreus 4, 15, Jesus nos convida a nos achegarmos aonde? Junto ao trono de graça, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, a esse sumo sacerdote. Não é um anjo que está lá, é um ser humano igual a gente, um semelhante a nós. Nós podemos chegar e falar: Senhor, está muito difícil, veja só, o Senhor viveu aqui, o Senhor sabe como é difícil. Converse com Deus. Explique para Deus que eu quero me arrepender, eu não tenho forças. Sabe o que Jesus vai falar? Meu irmão mais novo, você é meu irmão, eu gosto de você. Fique tranquilo. Eu falei com o papai. Papai sabe que você não fez por mal. Você precisa se arrepender. Mas eu vou estar junto. Você vai vencer. Você vai conseguir. Satanás tem feito você sofrer muito. Essa depressão é Satanás. Esse desemprego é Satanás. Esse câncer, essa doença. Não foi Deus. Nosso Pai é um Pai de amor. Para provar isso para você,
Eu aceitei abandonar toda a glória que eu tinha. Eu entrei em um corpo de carne igual ao corpo de vocês. Eu aceitei a limitação eterna. Eu para sempre ficarei nesse corpo. Eu aceitei arriscar tudo, arriscar o meu trono, arriscar a felicidade de todo o universo, para mostrar para vocês que Deus não é um tirano. O tirano é Lúcifer. Eu morri de braços abertos, para que você saiba que Deus está de braços abertos para reaver toda a família humana, todos os filhos de Adão. Nós vamos colocar vocês novamente no Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi fechado aquela vez ali temporariamente. Havia um outro ser querendo entrar no Jardim do Éden. Por isso ele foi fechado. Mas nós vamos reabri-lo. Eu quero que vocês estejam de volta. A família humana é bem-vinda. Acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça. Como esses versos nos dão segurança em um mundo de tentação, sofrimento e doença. Jesus diz, eu venci o mundo. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Leia João 17, verso 24 a 26. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Ele veio aqui para que você compreenda que Deus é Deus de amor. E Deus está esperando você retornar ao Jardim do Éden. Apenas iniciamos o nosso estudo sobre o grande conflito. Mas que desde agora você pense todos os dias como será amanhã da volta de Jesus. Como será amanhã da ressurreição. Quando será quando conheceremos como somos conhecidos atrás das cortinas. Eu aguardo esse dia. Não perca essa luta. Jesus está ao nosso lado. Em breve a guerra vai terminar. E nós conheceremos o nosso Pai, que nos ama tanto. Que Deus os abençoe.